Você sabia que um único robô terrestre conseguiu acabar com uma das armas mais usadas na guerra entre Ucrânia e Rússia? Um feito inédito que mudou o jogo militar completamente. A Ucrânia mostrou, mais uma vez, que a tecnologia pode virar o rumo de uma batalha. Mas como um robô simples conseguiu impedir um avanço russo? A resposta vai te surpreender. Durante uma ameaça direta, a unidade de elite do país enviou uma plataforma de combate terrestre equipada com uma metralhadora pesada. No silêncio da noite, sob o brilho frio de um visor térmico, detectaram uma poderosa relíquia soviética, uma MTLB, uma peça clássica, mas que ainda faz parte do arsenal russo, com mais de 1000 unidades em operação e dezenas de variantes. Essas máquinas são capazes de transportar até 11 soldados, armadas com metralhadoras, com uma blindagem resistente a tiros de armas leves e armadilhas. Nada de extraordinário, mas sua presença é constante e ameaçadora. E foi exatamente nisso que a Ucrânia apostou. Uma ideia ousada, engenhosa e letal. Em vez de ataques convencionais ou drones suicidas, eles enviaram seu próprio soldado mecânico para o confronto. Sob o olhar tenso, no escuro, o robô se aproximou silenciosamente. Uma câmera térmica revelou o inimigo. Um disparo certeiro, uma rajada de fogo que atravessou a blindagem da MTLB. A cena foi registrada, e cada som do disparo ecoou como uma vitória histórica. Foi o primeiro ataque bem-sucedido de um robô terrestre contra uma viatura blindada russa. Mas o mais inacreditável? A própria máquina virou-se contra seus atacantes, quase na mesma hora, provocando uma confusão que poderia ter sido fatal. E o mais chocante, esse robô não agiu sozinho. Era parte de um combate mais amplo, uma operação planejada, em que, após esse ataque, as tropas russas perderam um ímpeto. Uma única vitória, mas que mostrou ao mundo uma nova era de guerra. Um sonho de tecnologia militar, que agora está ao alcance da Ucrânia. E a pergunta que fica, será que esse é só o começo de uma revolução? A própria história vai dizer. Imagine uma cena carregada de tensão. Os sons de passos apressados, o cheiro de fumaça no ar, a sensação fria do metal sob os dedos. França no campo de batalha, uma tropa russa avançando com um veículo blindado soviético, conhecido como MTLB. Uma estrutura antiga, mas ainda assustadoramente eficaz, carregando soldados e armada com metralhadoras, pronta para desferir o golpe final. Era a meta da Ucrânia, um inimigo poderoso, que parecia imbatível. Mas eles pensaram diferente. Ao invés de ataques tradicionais, uma ideia revolucionária nasceu na mente dos soldados da 5ª Brigada de Assalto. Eles decidiram não apenas usar drones convencionais, mas enviar uma resposta inédita, um robô terrestre de combate, equipado com uma metralhadora pesada. Uma escolha ousada, que mudaria o jogo para sempre. Você consegue imaginar a emoção? A expectativa de um ato inovador que poderia virar o rumo da batalha? Na calada da noite, o inimigo se preparava para uma nova investida. Os sons do movimento do exército russo enchiam o silêncio, até que o robô entrou em ação. Um operador, de milhares de metros de distância, monitorava tudo pelo visor térmico. Então, a imagem apareceu, um MTLB carregando soldados, avançando direto para a zona de mortos. O ambiente ficou tenso, o silêncio pesado como aço. De repente, um disparo ensurdecedor rompeu o silêncio. A metralhadora de 12,7 mm do robô perfurou a blindagem do veículo. O impacto foi brutal. Sons de metal sendo destruído, gritos abafados, toxina de guerra no ar. Quando o tanque tentou virar, assustado, a resposta veio com mais tiros direcionados, anulando sua força. Menos de um palmo do robô, o MTLB quase tocou nele, mas não conseguiu. E aí, aconteceu algo que ninguém esperava. O robô não ficou apenas na defesa. Ele perseguiu a ameaça, atingindo suas partes traseiras, até que o veículo parou completamente. Essa vitória, uma verdadeira primeira na história, foi vencida com precisão e inteligência, sem perder uma única alma ucraniana. Como foi possível? Como essa reação foi tão rápida? E o mais surpreendente, essa operação não foi isolada. O que isso significa para o futuro do conflito? A resposta está na tecnologia, na inovação, num salto quântico na guerra moderna. Esses robôs terrestres,
equipados com estação de arma remota, estão mudando tudo. Uma ideia que parecia inimaginável agora se torna realidade. Será esse o começo do fim para os veículos blindados russos? Uma nova era de combate se inicia, e o mundo assiste, fascinado. A guerra nunca mais será igual. A operação que transformou a guerra na Ucrânia virou de cabeça para baixo tudo o que sabíamos sobre conflitos modernos. Você sabia que, pela primeira vez na história, um robô terrestre ucraniano eliminou um veículo blindado russo em combate? Imagine a cena, uma noite silenciosa, o frio tocando a pele, o som sutil de equipamentos entrando em ação enquanto a tensão no ar se intensifica. De repente, um disparo de metralhadora penetra a estrutura metálica de uma relíquia soviética que ainda circula pelo exército russo. E o que isso significa para o futuro da guerra? Muitos perguntam se essa vitória pontual é suficiente para mudar o jogo. Ainda estamos no começo de uma nova era, onde máquinas inteligentes podem substituir soldados, proteger vidas e transformar estratégias. Se esse robô conseguir repetir o feito várias vezes, o que acontecerá com as próximas ofensivas? Quais segredos ainda estão por vir? Ao olhar para o desenvolvimento dessa tecnologia, fica claro que, assim como os drones aéreos que a Ucrânia domina, esses robôs terrestres representam um avanço incomparável. Eles oferecem uma flexibilidade sem precedentes. Não é mais necessário enviar tropas para confrontar o inimigo de perto. Basta comandar à distância, de uma sala segura, enquanto a batalha ocorre lá na linha de frente. Imagine o zumbido de uma estação remota controlando o robô, a mira ajustada, pronto para atacar. Pode imaginar a sensação de controle absoluto enquanto o chão treme com cada disparo preciso? Essa nova estratégia torna os ataques russos mais frágeis. Cada veículo destruído enfraquece o avanço do inimigo, trazendo esperança e uma vantagem tática revolucionária. Mas a questão persiste, essa é apenas a ponta do iceberg? Quantas operações iguais precisarão ser realizadas até que esses robôs se tornem uma parte comum do arsenal de guerra? Quanto mais repetirmos, mais confiante ficaremos de que uma mudança definitiva está por vir. Um novo paradigma onde máquinas cegas no campo de batalha redefinem o conceito de resistência e ofensiva. E o que isso revela sobre o futuro? Será que, um dia, soldados serão totalmente substituídos por esses agentes autônomos? Como eles podem mudar a face das guerras que ainda estão por vir? Uma coisa é certa, a guerra nunca mais será a mesma. Imagine uma guerra onde máquinas não só ajudam, mas mudam as regras do jogo. Você consegue imaginar uma operação militar que desafia tudo o que já conhecíamos? Uma missão onde um robô terrestre termina de forma inédita uma luta hábil contra um veículo blindado russo. E tudo isso sem um soldado no campo de batalha? Uma revolução silenciosa está acontecendo e ela pode definir o futuro do conflito entre Ucrânia e Rússia. Prepare-se para uma história cheia de reviravoltas inesperadas, onde a tecnologia encontra a estratégia e o impossível se torna real. Depois de anos sob fogo contínuo, a Ucrânia lançou uma ofensiva que ninguém poderia prever. Uma equipe de elite, usando apenas uma plataforma terrestre comandada remotamente, enfrentou uma das relíquias mais usadas pelos russos, o veículo blindado chamado MTLB, uma peça clássica do arsenal soviético, ainda vital na guerra moderna. Você consegue sentir a tensão? O som do motor, o cheiro de pólvora no ar, a esperança de que essa operação pudesse mudar o jogo? E então, uma decisão que chocou todos, ao invés de usar foguetes ou drones preparados para ataques kamikaze, eles enviaram um robô terrestre equipado com uma metralhadora poderosa, uma gambiarra que parecia às vezes um filme de ficção científica. Mas, naquele momento, ela se transformou na mais brilhante jogada de guerra moderna. Como uma máquina simples poderia provocar uma reviravolta tão brutal, você se pergunta. Quando a noite caía e os tiros ecoavam no horizonte, um robô controlado à distância se aproximou silenciosamente. Sob o brilho quente do sensor térmico, uma fonte de calor e luz. O robô humanoide abriu fogo. Antes que o inimigo pudesse entender o que o atingira, a metralhadora de 12,7 mm devastou a lateral do veículo blindado. Uma explosão de ruídos, ferro raspando contra ferro, o cheiro de óleo quente impregnando o ar. O veículo tentou recuar, mas era tarde demais. Um tiro certeiro, e o inimigo entrou em caos. Como uma peça de xadrez que cai, o MTLB perdeu o controle, girando descontroladamente.
A equipe ucraniana assistiu ao que parecia impossível, o primeiro veículo blindado russo destruído por um robô terrestre na história. E a melhor parte? Eles estavam a quilômetros de distância, invisíveis aos olhos do inimigo. Ou melhor, controlando tudo à distância. Você acha que essa história termina aí? Prepare-se, porque a verdadeira surpresa está por vir. Ao ver aquele impacto, uma dúvida surge. O que esse sucesso significa para o futuro do conflito? Essa operação não foi um acaso, mas o sinal de que a Ucrânia está evoluindo rapidamente. Uma revolução silenciosa, usando tecnologia de ponta para substituir soldados em combates perigosos. Não é apenas uma vitória momentânea, é uma nova forma de guerra, onde máquinas podem enfrentar tanques e salvar vidas humanas. Parece uma história de ficção? Não. É a nova realidade. E o que acontece quando essas máquinas começam a agir sozinhas, com inteligência artificial avançada? O jogo muda novamente, e as regras do combate se reescrevem diante de nossos olhos. Você consegue imaginar as implicações? Essa vitória marcou o início de uma nova era, onde inteligência e coragem se unem em uma batalha sem precedentes. Uma batalha que pode garantir, finalmente, a vitória na linha de frente, com menos perdas humanas. A guerra está mudando, e a próxima jogada pode estar nas mãos dessas máquinas inovadoras. O futuro da guerra nunca mais será o mesmo. Você está preparado para essa revolução? Após toda a movimentação nas linhas de frente, uma questão dramática paira no ar. Será que os robôs terrestres realmente vão transformar a guerra? Diante da ousadia ucraniana, a resposta parece mais próxima de um sim do que se imagina. Imagina só, uma máquina de 1000 quilos, capaz de agir nas sombras, atacando um Enem, sem soldados a bordo, enquanto a batalha ruge ao redor. Como um gigante silencioso, o 10 droid se desloca, quase como uma sombra indomável, pronto para atuar. Mas qual o verdadeiro custo de substituir homens por máquinas? Desde a logística até o preço exorbitante, cada passo exige sacrifícios. Quem paga a conta? E, mais importante, qual o impacto na moral e na esperança lançada por todos esses avanços? É uma revolução silenciosa, que promete redefinir o conceito de combate moderno. E ainda assim, tudo indica que isso é só o começo. O que mais o futuro reserva para a guerra das máquinas? Ao pensar na potencialidade, é impossível não imaginar uma nova era de conflitos. A cada disparo controlado remotamente, a sensação de risco diminui para os soldados, enquanto a ameaça aumenta para o inimigo. Uma verdadeira guerra de vantagem tecnológica, onde uma pequena máquina pode fazer uma enorme diferença. E, se esse evento se consolidar, pode marcar um ponto de virada decisivo. Quanto tempo até que esses robôs exterminem completamente a necessidade de tropas humanas nas linhas de frente? E qual o preço emocional dessa nova realidade? São perguntas que permanecem no ar, enquanto o mundo assiste a uma transformação sem precedentes. Em cada movimento, uma promessa de que o futuro da guerra está sendo escrito agora, sob o silêncio das máquinas. E a questão final, estamos prontos para essa nova era ou ainda estamos presos a velhas batalhas? Desde novembro, uma mudança fundamental está acontecendo no campo de batalha. Drones terrestres estão se tornando a arma mais poderosa e inovadora da guerra. No dia 23 daquele mês, a BBC relatou que robôs terrestres vêm salvando alguns dos soldados mais combatentes da Ucrânia. Eles entregam suprimentos, evacuam feridos e até se infiltram em ruas estreitas. Imagine o som das rodas rolando, o cheiro de gasolina no ar, enquanto esses pequenos veículos se movem rapidamente pelo fronte, conectando as tropas ao centro de comando. E o mais surpreendente? Essas máquinas não são apenas veículos de logística. Elas já estão na linha de frente, e o impacto pode ser maior do que qualquer tecnologia aérea ou sistema de defesa. Recentemente, na região de Picross, essas máquinas substituíram militares na linha de suprimentos, respondendo por quase 90% de tudo que chega às defesas ucranianas. É uma revolução silenciosa, mas poderosa, que pode alterar o rumo do conflito. Mas o que pode acontecer quando esses robôs começam a atacar? A Ucrânia está explorando novas estratégias com esses veículos. Além de transportar, agora eles também atiram, armados com metralhadoras capazes de derrubar soldados russos e destruir veículos blindados. Em setembro, relatos internos mostraram como esses robôs iniciaram operações ofensivas,
colocando o inimigo na corda. Imagine o som das rajadas de tiros, o impacto na carcaça metálica dos veículos inimigos. A guerra nunca mais foi a mesma. E há uma corrida contra o tempo. A Ucrânia planeja fabricar até 30 mil robôs terrestres até 2026, o dobro do planejado para o ano seguinte. Com custos que variam, alguns por apenas $10.000, esses veículos podem ser produzidos em massa, mudando o cenário do combate. Você consegue imaginar a sensação de controle, a adrenalina ao assistir esses pequenos soldados de aço em ação, mudando o rumo da batalha? O que será que o futuro reserva para essa tecnologia? Quais segredos ainda estão por vir? A Ucrânia está intensificando sua estratégia com robôs terrestres. Em novembro, a mídia especializada revelou que o país pretende implantar cerca de 30 mil desses veículos até 2026. Para entender a magnitude, é preciso saber que essa meta é o dobro do número de 15 mil unidades planejadas para 2025. Alguns desses robôs custam apenas $10.000 cada, embora os modelos mais avançados possam ter custos maiores. Construir 30 mil unidades não é uma tarefa impossível, mas representa um desafio gigantesco para a indústria de defesa ucraniana. Se essa meta for alcançada, a Rússia enfrentará uma batalha ainda mais difícil. Seus veículos blindados já mostraram-se muito menos eficazes na guerra do que o esperado. Até dezembro, quase 23.700 veículos foram destruídos pelos drones, minas e armas antitanque da Ucrânia. Os russos já não conseguem substituir essas perdas tão facilmente, o que significa uma alta pressão sobre suas forças. Cada arma adicional que derruba um blindado derruba também a força de ataque russa. Robôs terrestres podem ser essa arma. A Ucrânia mostrou que eles funcionam. Agora, a missão é produzir essas máquinas em larga escala, para que possam atuar em toda a linha de frente. Com esse avanço, os robôs terrestres se consolidam como uma das principais ameaças aos veículos blindados do inimigo. Enquanto isso, os drones aéreos continuam devastando as defesas mais fortes da Rússia. Em uma operação secreta, uma unidade especializada da Ucrânia lançou uma série de ataques contra a Crimeia, em uma intensa semana de bombardeios. Essas ações revelam uma estratégia dupla, uma guerra de fogo no ar e outra no solo, tornando a ofensiva ucraniana imbatível. Mas a reviravolta mais surpreendente está por vir. O que acontece quando uma nova tecnologia se une a uma tática clandestina, capaz de derrubar até os mais avançados sistemas de defesa russos? A resposta talvez mude o rumo do conflito e desafie as próprias expectativas sobre a guerra moderna. Estão prontos para descobrir o impacto de um novo herói que pode transformar essa batalha épica? Quando uma nação enfrenta o medo de perder sua própria terra, ela busca estratégias inovadoras que desafiem tudo o que se conhece. Imagine um robô terrestre, controlado a quilômetros de distância, enfrentando uma das armas mais tradicionais da Rússia, uma relíquia da era soviética, chamada MTLB. Um veículo que, mesmo antigo, ainda é uma peça-chave na engrenagem militar de Moscou. Você consegue imaginar uma máquina de guerra com mais de 80 variações, que sobreviveu a décadas de conflitos, sendo destruída por um robô? A cena é de tirar o fôlego. No meio da noite, sob o silêncio cortado pelo sussurro de motores e o estalo de tiros, um sistema de combate terrestre avança com precisão. Sua missão é clara: eliminar uma ameaça que poderia mudar o curso da batalha. O que parecia impossível virou realidade. Uma única máquina, 100% controlada por um soldado a quilômetros de distância, derruba um veículo de combate russo na frente de uma ofensiva inimiga. As imagens mostram o momento exato, a fumaça, os disparos certeiros, o impacto visceral na adrenalina. A força que Ucrânia revelou é algo que ninguém esperava, uma ameaça invisível, letal, que muda o jogo. E o mais impressionante? Tudo isso sem colocar um único soldado em risco. É como se uma sombra de ferro estivesse ali, invisível, decisiva, sabotando a estratégia do inimigo antes mesmo de eles perceberem. Como um pesadelo real vindo das profundezas da tecnologia, esse robô abriu a porta para uma nova era de combate. Será esse o começo de uma revolução militar global? E o que isso revela sobre o futuro do conflito na Europa? A resposta está sendo escrita nos batalhões ucrânios, enquanto eles desafiam o impossível e reescrevem as regras da guerra moderna. No coração do conflito, uma inovação surpreendente está mudando tudo. Imagine uma máquina de guerra que não coloca soldados em risco.
É uma ameaça silenciosa, uma força que atua de longe, deixando o inimigo em alerta. Mas o que acontece quando essa força é capaz de derrubar um veículo blindado russo, numa estratégia inédita? Uma operação que parece saída de um filme, mas que aconteceu de verdade e pode transformar a guerra para sempre. Após anos de resistência heróica, Ucrânia encontra uma arma inovadora. Robôs terrestres, controlados de longe, agora enfrentam tanques e veículos russos nas linhas de frente. E o mais chocante, eles já conquistaram sua primeira vitória histórica. Uma missão clandestina, executada sob o escuro da noite, com sons de tiros e o frio da tecnologia avançada, mudou o jogo. Uma força inteligente, com um poder de fogo quase invisível, eliminou um veículo que antes seria invencível. Uma verdadeira reviravolta na narrativa de guerra moderna, e ninguém consegue desacreditar, isso é real. Mas como essa vitória impacta o futuro do conflito? Imagine o medo na Rússia ao perceber que seus veículos estão sendo caçados por máquinas invisíveis, controladas por soldados a quilômetros de distância. Essa operação não só elimina uma ameaça, mas também desafia a supremacia do inimigo na guerra mecanizada. Uma arma secreta que pode trocar a batalha das mãos humanas para as mãos de máquinas inteligentes, uma verdadeira revolução tecnológica. E a maior pergunta permanece: até onde essa inovação pode levar o lado ucraniano? O que vem a seguir? Se uma única operação pode tirar um veículo blindado russo do combate, o que acontecerá se essa tecnologia se espalhar? Ucrânia virou o palco de uma nova guerra, onde robôs podem defender suas posições, atacar e até eliminar ameaças sem colocar um único soldado em perigo. Uma estratégia que minimiza perdas e maximiza resultados. E o mais inquietante, eles já provaram que isso é possível. A questão é, esse é apenas o começo? Ou estamos na fronteira de uma nova era em que máquinas substituem homens na linha de frente? O impacto é enorme. Essas operações revelam que o horizonte da guerra está mudando. E enquanto a Rússia ainda depende de suas antigas máquinas de guerra, a Ucrânia investe em robôs inteligentes capazes de enfrentar o inimigo de forma precisa e silenciosa. Pode uma guerra moderna ser vencida por máquinas? E mais, será que a guerra do futuro será uma batalha entre homens e robôs? Os próximos passos serão decisivos para compreender até onde essa tecnologia pode chegar e quem sairá vencedor. Desde que a Ucrânia provou que seus veículos não tripulados poderiam ser armas decisivas na guerra contra a Rússia, uma nova era começou. Um combate que parecia impossível se tornou realidade, mudando tudo. Mas o que realmente aconteceu? Uma operação sem precedentes que vai deixar o mundo de boca aberta. Prepare-se, porque a história revela uma reviravolta que pode transformar o futuro dos confrontos militares. Tudo começou quando as forças ucranianas usaram seus robôs terrestres de última geração. Estes não eram simples veículos de suprimento ou espionagem. Eram máquinas ofensivas, capazes de enfrentar os tanques e veículos blindados russos de frente. Em uma noite tensa, os soldados traziam esses robôs para o campo, prontos para o que pudesse acontecer. E então, o inesperado aconteceu. Um robô de combate foi enviado direto ao combate. De acordo com fontes confiáveis, esse robô foi desenvolvido por uma companhia inovadora, participando de um projeto de inovação apoiado pelo governo. Este programa, lançado em 2023, criou uma plataforma para que desenvolvedores mostrem suas armas e recebam feedback em tempo real. Com grandes que variam de 12 mil a 200 mil dólares, eles fazem parte de uma rede que busca criar sistemas não tripulados capazes de virar o jogo, exatamente o que a Ucrânia precisava. Um projeto que une mentes brilhantes, transformando tecnologia em esperança de vitória. A inovação mais impressionante? O robô foi equipado com uma estação de armas controlada remotamente, usando uma metralhadora Browning, como a mencionada anteriormente. Este station permite que o operador controle a arma à distância, com precisão mortal, sem sair do seu posto seguro. Imagine a tensão, o som da metralha, o cheiro de metal que esquenta, os cliques precisos do disparo, tudo controlado por mãos humanas de quilômetros de distância. É como assistir a um filme de ação, mas a realidade é ainda mais chocante. E a grande novidade, esse robô não apenas disparou contra um veículo inimigo. Ele destruiu um carro de combate russo, uma máquina de guerra que há décadas serve ao exército de Moscou. Mas o que tornou a situação ainda mais surpreendente?
O robô deu início a um ataque completo, até fazer o carro recuar, quase como se tivesse inteligência própria. Uma reviravolta que ninguém poderia prever. E aí vem a pergunta: isso é só o começo? Ainda há muito por vir, mas o impacto dessa operação é gigantesco. É a primeira vez que uma máquina terrestre autônoma consegue eliminar um equipamento blindado russo em combate real. O que isso significa para o futuro? Que a guerra está mudando para sempre. Robôs com capacidade ofensiva, controlados por operadores invisíveis, podem virar a maré dos confrontos, sem colocar soldados em risco. Imagine só, um exército de máquinas inteligentes, capazes de agir rapidamente, de forma precisa, com um poder de fogo que deixa qualquer adversário perplexo. E o melhor de tudo? A tecnologia continua evoluindo. Em breve, quem sabe, veremos robôs que operam em conjunto, coordenados por inteligência artificial, criando uma verdadeira nuvem de destruição sobre o inimigo. O que você acha? Essa reviravolta tecnológica vai acabar com o domínio dos veículos tradicionais na guerra? Ou ainda há espaço para os combates mais tradicionais? Uma coisa é certa, o cenário militar nunca mais será o mesmo. Prepare-se para um futuro onde a tecnologia decide quem vence e quem fica para trás. E, acredite, essa história ainda não acabou.